Bom, bom dia, todas e todos. Primeiro, agradecer o convite, o Flávio, para estar aqui presente. Uma oportunidade extremamente importante e acho que é sempre um momento também muito valioso para o diálogo. Acho que principalmente para os povos indígenas, que o que tem gerado muita dificuldade de vida, de sobrevivência nos últimos 5 séculos, né? Pós-contato, pós-processo inicial de colonização, foi exatamente a dificuldade, a negação do diálogo. Né? E é uma negação de diálogo histórico muito forte. E eu acredito que todas as sequelas, mazelas que hoje os povos indígenas, em particular, vivem, é resultado dessa quebra de humanidade. Né? O diálogo deveria ser sempre um pressuposto, um valor da humanidade, mas percebemos ao longo da história das humanidades que isso nem sempre é real, né? De maneira que acho que uma oportunidade como esta é sempre muito bem-vinda, muito necessária, principalmente quando se busca, né, uma civilização, digamos assim, mais humana para o planeta. Então, por isso eu queria também parabenizar a iniciativa da Ucarité e seus aliados e o apoio do Ministério da Educação, que, nos últimos anos, tem possibilitado muito isso. Eu mesmo tenho valorizado muito esse tipo de evento e, por isso, tenho feito esforços, né, de poder valorizar participando. Então, eu queria registrar, né, a importância desses momentos, que podem ser pequenos, né, diante do tamanho do desafio que é trabalhar o diálogo entre culturas, entre sociedades, entre civilizações. Não é uma tarefa fácil, uma tarefa simples, mas acho que é absolutamente necessário para o mundo de hoje. Bom, a minha fala vai ser, obviamente, da perspectiva indígena, né? E acho que uma primeira questão que se coloca como é que acontece, primeiro, da perspectiva indígena, o que é praticamente identidade, né? É um conceito, basicamente, de não índios, né? Acho que é um conceito muito branco, até porque esse termo é muito usado conceitualmente, né? Quer dizer, é uma palavra, uma ideia que é muito utilizada pela academia, não é uma coisa utilizada no senso comum, no dia a dia, né? Na vivência das comunidades indígenas, por exemplo, ninguém fala de identidade. Então, às vezes, é uma coisa muito trabalhada, muito filtrada por um conceito ocidental. Eu sempre vejo 2 formas de a gente não conceituar, não explicar, porque não dá para explicar isso, né? Mas até a gente entender de que se trata. Curiosamente, fazendo um pouco o que o Manzati fez, uma das identificações que me foi colocado aqui é liderança indígena, né? Não há coisa mais artificial do que isso, né? Quer dizer, nunca alguém me disse que eu era liderança na minha aldeia. Eu não sou nenhuma liderança baniwa. Nunca o meu povo me delegou essa função, essa tarefa. Eu sou liderança para os não índios, porque assim me percebem, né? Às vezes pelos trabalhos que fazemos, pelas atividades que desenvolvemos. Então, essa artificialidade não é apenas fluidez, né? Mas é artificialidade mesmo. E é curioso isso, né? Como acaba pegando. Então, aonde eu vou é sempre uma liderança indígena. Quer dizer, a gente só não pode recusar, porque você vai criar uma confusão, né? Mas é pura artificialidade, né? Se o povo baniwa inteiro estivesse aqui, logo iria perguntar ao Alba, mas o que é ser liderança, né? Qual que é a função dele? E quem colocou ele como liderança aqui, né? No mundo não indígena? Porque identidade, na minha percepção, a identidade conceitual trabalhada pela academia, pelas políticas públicas, tem muito a ver com representação, que é, de novo, uma das características do mundo não indígena. É uma característica do Ocidente europeu, né? Essa coisa da representação. Uma outra característica dos povos indígenas, elas não têm nenhuma
pelo menos os povos com os quais eu convivo, essa questão da representação, da delegação, não existe. Por isso, há muita dificuldade de trabalhar política pública, porque o Estado brasileiro, os governos, exigem trabalhar com representantes. Como é que você vai exigir dos povos indígenas representações políticas quando são povos que não delegam poder, não delegam representação? Se você quer, vai ter que ir lá na aldeia, na comunidade. É o que o CNPI enfrenta, o que as políticas de educação enfrentam, saúde. Criamos um decreto. Bom, vocês consultaram quem? Nós fizemos 2 seminários. Quem participou? 30, 40 lideranças. As comunidades indígenas não aceitam. Não é? Porque elas não são delegativas, não delegam. Né? Então, esse tipo de identidade do qual estou falando, essa é a primeira possibilidade de compreender a identidade, além de artificial, é isso, né? Quer dizer, de certa maneira, tem um certo vazio para as comunidades indígenas. Então, a representação extremamente política, mesmo quando é uma representação profissional, né? De trabalho e algo assim. A única coisa que eu sei que entre os baniwas existe a identificação como posição social. Se eu chegar... Os baniwas hoje são mais ou menos 10 mil baniwa, nos 3 países, né? Brasil, Colômbia e Venezuela. Se eu chegar a qualquer comunidade baniwa na Venezuela, que eu nunca fui, e que nunca ouviram falar de Gerson Baniwa, se eu chegar lá e eu disser para essa comunidade que eu sou um Siusi, eles vão levar 30 segundos para exatamente me localizar. Eles vão saber, a partir daí, quem foi meu avô, quem foi meu pai, a que grupo eu pertenço, qual é a minha função dentro da estrutura social baniwa, imediatamente. Mas isso não tem nada a ver com representação política. Apenas vão entender a minha situação dentro do povo, né? Completamente diferente. Se eu falar que sou liderança baniwa, que sou antropólogo, que sou isso, pouco vai adiantar. Mas se eu falar essa palavrinha Siusi, todos eles, os 10 mil baniwa, vão entender. Não é? Completamente diferente, porque é o mundo, né? Siusi é um clã, é a posição que cada um ocupa. Entre os baniwa, são vários clãs e cibes, né? Então, cada baniwa ele tem o seu pertencimento dentro de um grupo. E eu sou o Siusi, dentre vários outros clãs e cibes na estrutura social baniwa. Então, eu queria primeiro falar disso, né? Até para provocar um pouco a gente disso que nós falamos de identidade. Bom, além disso, como é que a gente... acho que, inclusive, o tema é muito provocativo, né? Mas muito propício, que é construção de identidades e autonomia. E aí eu acho que uma posição absolutamente correta na minha avaliação, que é essa ideia de construção. E é isso, né? Toda essa fala inicial de artificialismo, às vezes uma certa incompreensão em determinados contextos sociais específicos, nesse caso étnicos, tem sentido. Mas eu queria falar de algumas coisas mais gerais para chegar a algumas conclusões nesse diálogo, né? Por exemplo, quando a gente fala de povos indígenas, estamos falando de quê? Então, quer dizer, eu acho que o início de um diálogo que pressupõe esse reconhecimento, autorreconhecimento, tem a ver qual é o interlocutor, com quem que estamos dialogando, né? Será que, por exemplo, para a sociedade não indígena, isso já é um problema entre os índios? Diferentemente do senso comum, as culturas, as racionalidades, as civilizações indígenas, elas são muito diferentes entre si. A mesma diferença que tem entre os povos indígenas e os não índios, às vezes tem entre os próprios povos indígenas. Então, quer dizer, não existe de um lado povos indígenas, de outro não indígenas, porque dentro dos povos indígenas as diferenças são absolutamente iguais ou semelhantes, né? Então, nesse caso, estamos falando de povos. No Brasil, graças a Deus, nos últimos anos, o Estado brasileiro aceitou que os indígenas, né, antes conhecidos como comunidade, populações, sociedades, qualquer outra coisa, pudessem se auto-identificar como povos indígenas, né? Que é uma luta de, basicamente, uma década. Então, estamos falando de civilizações, não apenas de culturas, não apenas parte
não apenas que tem a ver com aspectos, elementos, modo de ser, de viver, de cultura. Estamos falando de civilizações, estamos falando de sociedade, de unidades sociais autônomas, que nunca precisaram de outras forças, de outros aspectos para se desenvolver ao longo de milhares de anos. Não é? São civilizações, são sociedades autônomas ao longo de milhares de anos. Esse é um ponto extremamente importante. E, às vezes, sociedades fechadas, como todas as sociedades são, via de regra, portanto, etnocêntricas. Quer dizer, elas lutam para preservar o seu mundo, a sua concepção de mundo, a sua cosmologia, a sua filosofia, as suas epistemologias. Fechadas, não nesse sentido fechado em si, mas para a sua própria autorreprodução, autopromoção. Né? Lógico, todas as culturas e tradições estão sempre abertas ao diálogo, à troca de conhecimento, de valores. Né? A interculturalidade, para mim, não é uma coisa nova, ela é humana. Quer dizer, desde que as diferentes humanidades surgiram, o princípio da interculturalidade sempre esteve presente. A troca de experiências de vida, de valores, de modo de vida, sempre foi uma coisa, parte, né, da vida das sociedades humanas. A segunda característica que podemos ter no caso dos povos indígenas, o que os assemelham, de certo modo, são os processos históricos comuns. Isso os une. A colonização, a dominação, a resistência, mas também as experiências de vida autônoma. Tem uma coisa interessante. Eu tenho alguns anos de acompanhamento do movimento indígena, participando do movimento indígena, exatamente no período pré-constituinte, né, o Marco foi mais ativo nesse período, eu ainda era bastante novo, mas no período pré-constituinte aconteceu uma coisa super interessante para exemplificar isso que eu estou falando. Até então, havia um discurso, uma posição dos povos indígenas muito forte de que eles não queriam ser denominados povos indígenas. Não é? Havia um discurso forte contrários a essa denominação povos indígenas, comunidades e sociedades indígenas. Sempre, as lideranças sempre diziam, não somos povos indígenas, não existe povo indígena nenhum. Não tem um povo indígena no Brasil. O que existe é um terena, é um banil, é um yanomami, um tucano, um guarani. Né? Olha o que acontece. No período pré-constituinte, eu acompanhei algumas assembleias em que as lideranças indígenas chegaram a uma conclusão. Não, a gente continua entendendo e querendo ser cada um, sua cultura, sua tradição, sua identidade. Então, o Baniwa continua sendo Baniwa, o terena continua sendo terena, o tucano continua sendo tucano, povo tucano, não o partido tucano. Então, cada um continua sendo o que é, mas, frente a esse processo histórico colonial comum, nós vamos agora convencionar que aceitamos de hora em diante sermos chamados de povos indígenas, por uma razão estratégica, política. Porque, enquanto cada um se identificava como povo único, isso desunia, desarticulava. Quando convencionaram ser chamados de povos indígenas, isso os unia. Então, desde aquele momento em diante, os povos indígenas adotaram, né, estrategicamente essa denominação povos indígenas, porque é um conceito, né, uma terminologia que os articula, que une por esse processo histórico e essa situação histórica que vive. E eu sempre digo isso, que a partir disso é que se fala muito, né, os índios onde se encontram, quando é na região norte e nordeste, tudo é parente. Não quer nem saber se é tucano, baré, baniwa, não, é parente, tá certo? Na terra do parente Marcos vai ser patrício, né, Marcos? Então, onde se encontra são patrícios. Não é? Então, no momento da luta política, da mobilização, vamos esquecer que cada um faz parte de uma unidade sociocultural. Aqui fizemos parte de uma história e que estamos, então, articulados junto. E esse termo, esse conceito povos indígenas, serve de referência para isso. Terceira questão é essa diversidade étnica que eu já falei. Não é apenas cultural, é social, é religioso, é político. E cada povo é tão diferente quanto o outro mesmo entre os povos indígenas. Daí a grande dificuldade de se trabalhar com políticas públicas, que a tendência é sempre homogeneizar. Isso aqui é educação para os índios. Mas que índio? Não é? Continuamos falando de índio genérico.
Aí o grande esforço hoje das políticas que trabalham com diversidade é sair desse genérico para as especificidades. Então, eu tenho que falar de educação terrena, de educação baniwa, porque educação baniwa será muito diferente da educação terrena. Né? Agora, imagina o desafio para trabalhar isso em política pública, né? No campo das políticas públicas. Processo histórico de exclusão, de invisibilização, tudo isso vai criando essa identidade de povos indígenas, embora genérico, mas com uma qualificação, com características específicas que articula, que então mobiliza. Bom, tem outra, isso é um processo histórico. Agora, tem uma questão que é a situação histórica, atual. Como é que isso se articula, né? Obviamente que essa situação, esse processo histórico levou a uma situação histórica que impõe certas necessidades. Uma delas são novos processos de identidade, naquelas características que eu falei inicialmente, artificiais. Elas são forjadas para responder a uma determinada situação. Não tem nada de tradição, nada de ancestral, nada de tanto histórico assim, do ponto de vista mais longo, né? Fazem parte de artifícios que os povos indígenas e outras sociedades, outros segmentos sociais, têm que, de certa maneira, inventar para lidar com determinada situação. Essa denominação povos indígenas, por exemplo, né, garante essa articulação e mobilização social. E outras que vão sendo forjadas, né? Eu sou da região amazônica, por exemplo. Nós temos várias redes identitárias. Nós fazemos parte, por exemplo, de uma rede que chama Povos da Floresta, em que reúne diferentes grupos étnicos, sociais, que têm algo em comum, que vivem na floresta, ao longo dos rios, das matas, dos rios, e assim por diante, né? Hoje em dia tem redes que se identificam como defensores da floresta, ribeirinho, pescadores, né? E assim por diante, né? E, mais recentemente, comunidades tradicionais. Aí já é uma denominação mais política, que os povos indígenas na Amazônia têm muita dificuldade de aceitarem, né? Quer dizer, a grande maioria das lideranças que eu conheço não aceita serem chamados ou serem misturados a comunidades tradicionais, né? Eles aceitam articular, dialogar, mas não serem denominados como comunidades tradicionais. Porque sempre quando você junta várias identidades, vários grupos e coloca sob uma terminologia, você acaba sempre prejudicando os mais fracos, os mais frágeis. Dentre esses, povos indígenas, por exemplo, demograficamente, são os mais frágeis. Então, você coloca comunidades tradicionais e os povos indígenas dentro, a tendência é sempre que os povos indígenas, né, sejam, de alguma maneira, invisibilizados. Então, os povos indígenas têm uma posição política muito clara de que, não, tudo bem, nos articulamos com todos os nossos, né, vizinhos das comunidades tradicionais, mas não queremos ser denominados como comunidades, nós continuamos sendo povos indígenas, né? E dentro da categoria, cada um com sua cultura, língua, tradição, e assim por diante. Acho que outro fator muito importante é a consciência política dessa situação histórica, da política de exclusão, da necessidade de certa maneira, invenção de novas identidades, nesse campo que eu estou falando, política, são identidades políticas, né, coletivas, e grupos de interesse. E aí, de certa maneira, para o bem, para o mal, não tem. Né? No diálogo, na convivência, os povos indígenas tendem, a alguma maneira, copiar o modelo branco, o modelo não indígena. Então, esses grupos de interesses começam hoje a ficarem muito fortes, muito cedo para avaliar que impactos, né, que resultados isso gerará para a vida dos povos indígenas. Mas, às vezes, tem algumas preocupações. Quer dizer, por exemplo, o esquadrinhamento da vida que o mundo branco inventou é copiado pelos povos indígenas. Né? Então, o mundo branco, não só a academia é esquadrinhado por disciplinas, né? Mas os segmentos sociais também, jovens, mulheres, aposentados, trabalhadores, não trabalhadores, sem teto, com comida, sem comida, tudo isso vai criando. Né? E os povos indígenas tendem a copiar isso. Hoje você tem movimento de jovens, movimento de mulheres, movimento de... Bom, e aí vocês sabem, isso pode ser interessante, mas é um problema, é uma contradição, porque vai diluindo, vai fragmentando, você vai, de certa maneira, questionando-se essas estruturas tradicionais que ainda não sabemos aonde vai. Então, quando você cria uma associação de jovens numa comunidade indígena, você tem agora presidente de associação de jovens indígenas, de tal aldeia.
Ó, o presidente supõe que é uma autoridade, né? Vai começar a questionar o poder do cacique. E aí? Ó, você é cacique, mas eu sou presidente. Quem é que manda mais, o cacique ou o presidente da Associação de Jovens? Não sei. Então, cria atritos, né? Essa forma de organizar, de certa maneira, a vida social. Bom, quando a gente fala de diálogo, no meu entendimento, temos conseguido fazer diálogo entre culturas. E cultura nesse sentido de valores e saberes. Mas não temos avançado no Brasil, principalmente, no diálogo entre sociedades, entre povos. E aí, para dizer, e eu gosto dessa palavra que vocês usam aqui, né, entre mundos. Porque é muito fácil trocar elementos culturais, né? Ah, eu gostei dessa cuia indígena, em vez de usar agora um copo de vidro, vou usar a cuia. Bom, grande coisa, né? Avanço mas isso não resolve a questão do diálogo, né? Da convivência que o Manzatti aqui falava, dessa convivência para além da tolerância, né? Então, quer dizer, acho que o diálogo precisa avançar muito nessa linha de conhecer o mundo do outro. Então, a convivência tem que ser entre mundos mesmo, entre sociedades, entre civilizações, e não apenas entre saberes. Porque senão se torna muito utilitarista. Ah, aquele conhecimento me interessa, então eu me aproprio dele, mas só aquele que me interessa, né? Eu não me procuro entender o mundo total daquele outro grupo, daquela outra sociedade. Bom, acho que tem um aspecto extremamente importante que nos foi colocado aí como desafio para conversar. O que tem a ver globalização? É um problema? Sem dúvida nenhuma, é um desafio. Mas, na minha experiência, eu acho que ele pode, e tem ajudado, no caso dos povos indígenas, tem ajudado muito mais do que prejudicado. Talvez, aí sim, pela criatividade, pela habilidade que os povos indígenas têm para sempre, nunca aceitar as coisas passivamente, mas para sempre se apropriar e adequar, né? Então, acho que, por exemplo, os processos de globalização ajudam muito, por exemplo, a dar visibilidade ao que era invisível. Então, os meios de comunicação, a tecnologia, processos, inclusive, políticos mais abertos, mais democráticos, sem dúvida nenhuma. Então, eu, pelo menos, acho que não corre risco de as culturas, identidade, tradições desaparecerem. Eu acho que a tendência é ajudar, inclusive, na emergência dessas identidades e dessas culturas. Acho que, no Brasil, isso é um exemplo, né? Os povos indígenas, hoje, eles estão em ascensão. Não apenas em ascensão demográfica, que é um fato, mas, principalmente, uma ascensão identitária. A chamada emergência étnica no Brasil dos povos indígenas é uma coisa fantástica, né? E ainda sem precedente. Acho que ninguém, em sã consciência, pode imaginar como será a situação, o espaço dos povos indígenas daqui para frente. Alguma coisa pode os novos dados do IBGE indicar. Provavelmente bateremos a marca de 1 milhão de indígenas no Brasil. Pode-se imaginar que de 190 milhões é minúsculo. Mas, do ponto de vista histórico, é fundamental a quebra dessa barreira, né? De povos que já foram mais de 5 milhões, chegaram a 150 mil e agora vão, eu não tenho dúvida, né? O próprio IBGE, o levantamento, vai superar a marca de 1 milhão. Ou, se não, dobrar isso, né? Então, tem um fenômeno extremamente interessante aí pelo caminho. Grande parte disso tem a ver com essa emergência étnica, mas, principalmente, sem dúvida nenhuma, o próprio avanço da sociedade brasileira, né? A consciência política cada vez mais qualificada, da sociedade como um todo, não apenas de segmentos, né? Antigamente eram intelectuais, antropólogos, missionários. Eu acho que hoje a sociedade brasileira, de um modo, tem avançado nessa direção. Também os direitos conquistados, políticas públicas menos repressivas e uma nova ordem identitária, né? Os espaços que se vai conquistando no campo social, político, econômico, religioso, espiritual e assim por diante. Bom, vou concluir, porque, para mim, identidade é a base da autodeterminação. Eu não vejo possibilidade de autodeterminação sem identidade resolvida. Porque a autodeterminação tem a ver, na minha leitura, com autocontrole, com autogoverno. Quer dizer, é um grupo que se autogoverna. Se o grupo sequer está identificado, autoidentificado, como vai poder trabalhar a autodeterminação ou autonomia?
Para mim, há muita proximidade conceitual entre os dois termos, né? Autonomia, autodeterminação. No Brasil, a gente tende, nós indígenas, falarmos de autonomia, com medo de falar da autodeterminação, porque a autodeterminação ainda inspira medo, né? Preocupação exagerada dos setores conservadores, principalmente da direita brasileira, né? Os militares não podem nem ouvir falar, nem de longe, que já precisam pedir que os índios sejam fuzilados, né? Porque estão colocando em risco a soberania do país. Então, com medo, nós indígenas, às vezes, preferimos aliviar falando de autonomia. No meu entendimento, é a mesma coisa. Então, a identidade é uma coisa fundamental. O segundo aspecto para a autodeterminação, autonomia, é resolver a questão territorial. A autodeterminação, a autonomia, só, na minha opinião, se exerce dentro de um território estabelecido. Eu não estou falando de terra, e aí é bem intencionalmente. Terra é um pedaço de chão, que pode ser valorizado em termos econômicos, né? De quanto produz, em termos agrícola ou minério, outra coisa. Estou falando de território, um espaço completo, né? Onde as culturas se reproduzem, tá certo? E este território é uma coisa fundamental. Então, eu não consigo pensar autonomia indígena, autodeterminação indígena, mesmo que seja num bairro urbano, vai ser muito difícil, né? Pode pensar qualquer relativismo de autonomia e autodeterminação, mas ela só será possível dentro de um território. Quer dizer, uma identidade definida do grupo, um território definido, assegurado, garantido, e que tenha essa conexão histórica. É mais do que apenas o território. Por isso é território, né? Tem que ter conexão histórica. Não basta apenas o governo comprar um pedaço de terra, porque essa autonomia, essa autodeterminação, ela tem a ver com as conexões milenares que se foi experimentando. O autogoverno resulta de experiência de vida acumulada ao longo de centenas de milhares de anos. Se não é uma coisa que cai de cima para baixo, de algum lugar, isso não dá sustentação a um projeto societário. Então, o terceiro aspecto é você ter um projeto histórico de sociedade. Passado, presente e futuro. Sem essas coisas, não é possível ter autodeterminação. Por último, a autodeterminação, na minha experiência, não é uma coisa que se luta para ser reconhecido e conquistado. Faz parte, né, do processo da luta política, esse reconhecimento, essa cobrança do reconhecimento do Estado, da sociedade, do governo, fundamental. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é a vivência, é o exercício, é o povo que tem que ter o prazer e a alegria de viver aquele modo de ser e de viver. Então, não é uma coisa que você vai pedir do governo, dos brancos, dos estados, né? Dos estados nacionais. É uma coisa que você tem que exercitar e viver. E os povos indígenas, nesse aspecto, é um exemplo concreto. Na grande maioria das comunidades indígenas que eu conheço na Amazônia, vou dar só um exemplo. Quando tem um crime, digamos assim, dentro de uma aldeia, na Amazônia, são pouquíssimos casos em que você chama a autoridade policial para resolver. Ninguém chama. A própria comunidade resolve. Se tiver que aplicar pena de morte, que se aplique. Qual é o problema? Está dentro do autogoverno, está dentro da autodeterminação, está dentro da autonomia. E existem casos de pena de morte. Existem. Ou outras modalidades de punição, né? Em muitas comunidades indígenas, ou na maioria na Amazônia, em particular, que eu conheço bem, não há internamente nos territórios de ingerência de governo, são poucos. As ingerências basicamente se dão no atendimento à saúde, à educação, à distribuição das bolsas, né? Isso vai lá, entrega uma caneta, um lápis, põe ali uma casinha para a escola, é isso, mas a vida do dia a dia basicamente está sob o governo do povo, da comunidade, né? Isso ainda é muito presente. Eu sei que em outras regiões, como o Nordeste, entre o Sul, isso é bem menos, né? Porque a maioria estão muito colados às grandes cidades, então é muito difícil ter esse governo. Por isso que eu acho que isso é um exemplo de como essa definição da identidade, do território, do projeto societário, são fundamentais, não? Quando esses aspectos estiverem mais fragilizados, vai ser muito mais difícil o exercício da autonomia, da autodeterminação. Agora, existem dificuldades para essa autonomia? Sem dúvida nenhuma.
primeiro, o Estado brasileiro tende sempre a eliminar essas autonomias, né, pelo poder de controle que quer ter. Então, aí é um embate difícil. Embora hoje exista toda uma legislação muito favorável a isso. Nações pluriétnicas, plurinacionais e assim por diante. Agora, também tem muita oportunidade, né? Eu acho que, no caso do mundo indígena, tem coisas novas que a gente pode apostar na linha dessa autonomia e autodeterminação. Os povos indígenas estão chegando à academia, isso é um fato absolutamente novo, é de 5 anos para cá. Então, nós teremos novos atores entrando em cena nessa luta dos povos indígenas. Participação política, não é? Quer dizer, cada vez mais os povos indígenas estão nessa arena também política, na divisão do poder, principalmente do poder que tem a ver com a vida deles nos seus territórios, nas suas aldeias. Então, prefeitos, vereadores, e aí agora a luta de vários parentes, né, de vários indígenas para deputado estadual, federal. Um deles está aí, aqui conosco, é um prazer tê-lo, né, Marcos? Né? Pode falar melhor sobre isso, mas acho que é uma luta nova e uma conquista muito recente, principalmente pela superação da tutela. Do ponto de vista do processo colonial, para mim, o mais perverso para a identidade, para a autonomia, foi a política da tutela. Para mim, o dia que os povos indígenas no Brasil conseguirem superar definitivamente o ranço da tutela, as sequelas da tutela, porque, embora ela foi abolida na Constituição de 88, para mim, na prática, não foi abolida quase nada. Porque, não só porque os atores do mundo branco, né, os dirigentes políticos, continuam utilizando desse princípio da tutela para continuar manipulando, dominando, os povos indígenas também aprenderam a gostar, né? Muitos também, é muito mais fácil você ser protegido por um grande pai do que ter que se esforçar para se proteger por conta própria, né, que tem a ver um pouco com essa autonomia. E, por fim, precisa de uma atitude política, tanto da sociedade nacional quanto dos povos indígenas. A atitude política é uma coisa que, isso sim, se conquista, né? Isso não cai do céu. Isso tem que ser um processo de educação, formação, politização, consciência e assim por diante, para que se tome atitude política. Daí eu acho que fica muito mais interessante a identidade ligada à autonomia como um novo momento para estabelecimento de convivência mais fraterna e solidária das nossas sociedades, dos nossos povos que convivem aqui neste país, nessa nação, neste continente. Obrigado. Obrigado, Gerson.